Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. Iniciamos agora, ninguém deu por nada, o episódio que era suposto gravarmos efetivamente, o episódio que eu quero gravar contigo, que é sobre um humorista, uma piada que tu queres trazer. Portanto, o que eu te queria convidar a fazer agora era que enunciasse a piada, por favor, e o autor da piada, para que possamos fazer o nosso pequeno, tolo exercício da Autópsia do Sapo. Então, o comediante que eu trago, Geoffrey Asmus, que foi o comediante que eu mais gostei de ver quando estive em Nova Iorque em 2023. Ok. Foi isso porque eu vi 4 ou 5 espetáculos lá. E o Geoffrey Asmus eu vi no Cellar. E no Cellar, eu fui ao Cellar de propósito para ver o Dave Attell. Porque eu estava mesmo à caça. Eu fiz 2 ou 3 espetáculos onde fui ver comediantes específicos e depois fui fazer uns quantos onde fui ver para pessoal ao calhas. E então ele vai antes do Dave Attell, mete umas folhas em cima do banco e começa a destruir a sala toda. E depois, a piada que ficou na minha cabeça, ele tinha várias piadas e ele tem um bocado em termos de contexto, porque ele é dos únicos comediantes em Nova Iorque que eu ainda vi acontecer isso, que não fala para todo o público, ele fala para americanos, embora aquilo não seja, Nova Iorque, infelizmente ou felizmente, não é para americanos, na medida em que os comedy clubs têm tantos turistas que tu estás a falar para um público, super... No mínimo não é um público nova-iorquino, não é? São turistas, podem ser turistas americanos também, de outros estados, mas sim, não é muita gente de Nova Iorque. Não é. Há muito pouco nova-iorquino. E depois, ele é dos poucos comediantes que eu vi onde a temática dele era a América vermelha contra a América azul. Ou seja, a bipolaridade política. Sim. E ele fala muito sobre isso. E então, a piada que ele faz é... o meu avô está sempre a queixar dos participation trophies. Sim. Hoje em dia, toda a gente ganha. E é uma coisa que eu... Mal ele diz isto vem-me à cabeça. Porque a minha mãe sempre foi assim. Quando eu disse, mãe, vamos ter uma viagem de finalistas de nono ano, ela... Mas tu ainda nem acabaste tudo. Para que estás a fazer isso? Isto é... Literalmente, eu quando me licenciei, liguei à minha mãe a dizer, mãe, acabei o curso, e a minha mãe, então não era mais que a tua obrigação, o que é que queres que eu te diga? Ou seja, os meus pais sentiam um bocadinho isso. E a cena dele o avô dele está a dizer, não sei o que mais, vocês agora têm sempre participation trophies, na minha altura nós tínhamos mesmo de ganhar. Sim. E ele assim, e depois o Geoffrey diz, está bem, avô, mas vocês, por exemplo, nos desportos, recusavam-se a competir contra os atletas negros. Certo. Sim. Ou seja... Era relativamente fácil. É que depois nós vamos ver os vídeos de vocês e era sempre tipo um gajo chamado Gerald que manda a bola de uma forma estranha no basquete. Ao intervalo vocês estão a receber tipo, injeções de alergias. Ou seja, vocês queixam-se, mas vocês também faziam... Era relativamente fácil na altura. É muito giro porque ele parte de uma coisa que é realmente, pronto, a ideia da diferença generacional existe, não é? Que realmente pais diferentes veem as coisas de forma diferente e natural de antes é isto, vais tirar o curso, não é mais que a tua obrigação, não é preciso dar sempre uma palmadinha nas costas e dizer que és espetacular, e hoje em dia eu enquanto pai também percebo isso, mas depois navega realmente, como tu disseste, para as questões da diferença de Blue State, Red State, como é que cada um encara isso, as diferenças, a questão racial, há 50 anos, portanto até um bocadinho de história civil americana aí metida ao barulho. É uma piada com muitas camadas. Exato. Com uma camada, com uma premissa tão simples. E isso foi a piada que eu mais me ri lá. Foi a piada que eu mais me ri, por isso é que também eu trouxe aqui. E aquilo tem todo um contexto, porque ele é um homem branco de origem alemã e ele fala imenso sobre isso. E o gajo tem muitas piadas sobre isso, né? Tipo, ele auto-intitula-se de The Great White Comedian. Diz que exatamente. O Google, o site dele chama-se White Comedian, é só isto. Ele auto-intitula-se de Tree Pump Champ because I'm efficient. E depois ele fala nos beats sobre namorar com uma rapariga negra. E depois eu por acaso vi-o com ela lá fora e eu fiquei, ele não está a mentir, isto é mesmo the real deal. Sim. E depois eu fui pesquisar mais sobre ele, porque ele fala muito dessas questões. E ele, algures, ele só começou a falar muito sobre isso mais à frente na carreira, só quando tinha já 7 ou 8 anos. Porquê? Porque ele fez muita tour na América, mas em cidades muito pequenas. Ele foi ele diz que é dos primeiros, não sei se é verdade ou não, mas dos primeiros a fazer tour só em cidades muito pequenas, de 40 mil, 50 mil. Então o que é que ele apanha lá? Os Red States todos.
E ele vem de Nova York, onde é toda a gente mais azul. Ou seja, ele tem essa mistura. Ele tem um monte de piadas. Ele tem uma piada que é My grandfather is not woke, but he wakes up in the morning to get your biological eggs e não sei o quê. Yeah. E então foi... Epá, eu adorei que tu estás num sítio completamente diferente e há ali alguns problemas que são muito, muito parecidos ao que as coisas que os meus pais se queixam. Os meus pais também têm essa cena de vocês agora é tudo fácil, tudo não sei o quê. E pá, eu adorei o gajo nisso. E foi por isso que eu adorei. Depois a cena das camadas depois ele nessa piada ele ainda tem uma cena que é mesmo quando tu vês os gajos a jogar basquete há 60 anos, os calções eram muito pequenos, pá, os gajos não tinham medo que a picha saísse de fora, não é? Agora tem, não é? Porque são os outros. Yeah. É engraçado, eu não o conhecia, confesso, quando disseste o nome, tu até disseste, olha, vai ser um ou outro, um deles eu conhecia muito bem, e depois disseste, foste tendeste para este, e eu fui ver um bocadinho e vi um bocado o special quase todo dele que ele tem no YouTube, tem um special de cerca de 30 minutos, tem o Don't Tell. Cancel Culture Isn't Real. É o Don't Tell Comedy, penso eu. Pronto, exato, Don't Tell Comedy é o nome do programa, tal qual, exatamente, sim. Está no YouTube. E sim, ele cobre, ou seja... Quando eu vi entrar, eu não achei que ele fosse um comediante de temas, vamos dizer, políticos ou sociopolíticos. Exato. E depois ele começa aí, fala sobre a questão sobre ter uma namorada de cor também comecei a perceber aquilo tudo. E gostei imenso dele. E gostei imenso porque senti, e este é o momento em que eu, como já deves ter percebido neste podcast, faço isso, quando eu sinto que há semelhança entre o comediante que vem ao podcast e o comediante que escolheu, eu enalteço essa semelhança. Eu neste caso acho que existe, tanto tu como ele, diz-me, tu sabes que isto é justo, são pessoas que vão muito rápido à piada, ou seja, não é que façam necessariamente one-liners, mas é tipo piada, pumba, próxima piada, pumba, e terminei o beat. Ele faz muito isso. Achas que também é uma justa descrição daquilo que tu fazes em stand-up? Completamente. Eu não consigo fazer beats longos, pá. Eu tenho tenho andado a trabalhar sobre isso, mas faço isso mais em inglês. Eu nunca fiz storytelling e até pá, acho que eu não sou grande fã de storytelling em stand-up. Então se a punchline for só uma coisa que aconteceu, não for um pensamento, eu fico mesmo desesperado. Eu sei, o meu cérebro não consegue lidar bem. E então e eu acho que na realidade a forma como nós fazemos comédia em Lisboa formatou-nos para sermos assim muito pragmáticos, muito económicos. Nós temos de ter uma piada a cada 20 segundos, porque quando eu entrei, por exemplo, no Comedy Club, e é aí que tu te formas enquanto comediante, há uma parte em que vai a Diana Nogueira e fecha o João Marcão, e eu vou lá no meio. Bom que eu tenha punchline, senão eu vou ser comido vivo aqui, eles vão-me odiar. E acho que foi isso, pronto. Eu depois também acho que sempre fui atrás de comediantes que gostam de ter muita punchline, ele tem muita punchline. E é isso que eu gosto. Eu tenho muita dificuldade às vezes em dar factos, tipo, não são assim tão úteis às vezes, então... Por acaso é engraçado, e é engraçado dizer que isso é uma coisa mais, lá está novamente, de uma geração para a outra, porque eu, por exemplo, adoro malta de punchline, admiro malta que faz punchlines rápido, porque eu não sou tão rápido nesse sentido, sou muito mais, às vezes, e em detrimento próprio, às vezes sou capaz de passar alguns, lá está, disseste 20 a 20 segundos, às vezes vou a 30 ou 40 sem uma punchline, não é? Porque para mim o que tem que estar a acontecer tem que fazer sentido na minha cabeça, o ponto onde eu quero chegar, e às vezes sou um bocadinho demasiado verboso para o fazer. Portanto, acho engraçado isso, porque acho que realmente os comediantes, vamos dizer, da tua geração, são muito mais virados para a piada rápida. E é giro mencionares que isso é do ecossistema de Lisboa, porque não era a minha experiência, como faço principalmente em Lisboa, não é? Mas como já faço isto aqui há uns 15 anos, não tinha essa ideia, era apenas mais uma opção. Pode ser um gajo de one-liners, pode ser um gajo de mais storytelling, pode ser um gajo mais observacional, pode ser um gajo mais de humor negro, pode ser um gajo, não sei, de humor mais beto, não faço ideia. Podes entrar aqui em várias formas ou vários públicos, mas na realidade não senti que a cena me empurrasse se calhar para um estilo ou outro. Se é que isso faz sentido. Sim. Eu acho que presumo que para vocês, quando começaram numa altura... Começaram e foram trabalhando numa altura onde não havia tanto. Na realidade tu vias um bocadinho menos, havia um bocado mais de liberdade para isso. Agora na realidade a forma de tu conseguires ter outros slots é correr-te bem em outros sítios. Ou seja, acho que foi um bocadinho isso que nos formatou a ser um bocadinho mais... Mas eu também acho que é um bocadinho do que é que começa a sair na internet, porque se tu fores ver, eu sinto que há uma geração anterior à minha que era um bocadinho mais LA, mais história, mais performance.
E sinto que depois, quando os comediantes nova-iorquinos começaram a brotar, o Summerhill, o Mark Normand, esses aí mais heavy punchliners, que é mais... Eu pelo menos associo mais em Nova Iorque, e quando estive em Nova Iorque notei tipo estes... Esquece, aquilo é... Eu senti que Nova Iorque eu estava a ver, pá, open mics onde havia gajos que eram, pá, eles em Portugal eram uma estrela, todos. Sim, eu vi 2 ou 3 também quando estive lá. Tiveste lá quando? Disseste tu em 2023? Estive em março de 2023. Ok. Nós na altura falámos, porque eu fui em dezembro. Só que vais ter perguntado algumas dicas que tinha noção. E também vi 1 ou 2, vi um no Gotham, que eram pá, 5 gajos e gajas. E eram todos espantosos. Portanto, eles não deviam ser open mic, já deviam ser, se calhar, middlers ou uma coisa do estilo, mas todos a fazerem 15 minutos, todos limpinhos. Não havia um pedaço de gordura, as palavras lá está, eram só as palavras que eram necessárias para chegar à próxima piada com sucesso. Havia um bocadinho de tudo, havia malta um bocadinho mais sarcástica, malta um bocadinho mais de storytelling, mas efetivamente não há grande desperdício para chegar à próxima punchline. E eu acho que é tipo, é um bocadinho que se calhar como pensar na profissionalização do stand-up, da mesma forma como pensas que é na profissionalização do futebolista, não é? Tens a malta que é talento puro, tipo o Messi, e tens o Ronaldo, que pronto, também tem imenso talento, mas foi um gajo que claramente trabalhou. Tipo, eu para fazer isto tenho de sou o primeiro a entrar, o último a sair, bate 1000 livros nos treinos, o que quer que seja. E eu sinto que Nova Iorque é tipo o equivalente ao Ronaldo, ou forma Ronaldos em stand-up, se é que esta analogia faz sentido. Não, completamente. Mas eu depois sinto que agora que já apanho slots maiores e às vezes tenho que fazer 20 minutos, sinto que às vezes me falta um bocadinho de competência de ter essa, às vezes, calma que vocês às vezes têm. Porque, e eu noto isso muito em ti, no Carlos Moura, que vocês dominam o palco de uma forma tão... Só o facto de me pôr na mesma frase desse senhor, por mim podemos fechar o podcast, está a ganho. Obrigado. Não, mas é uma coisa que eu noto muito. Vocês por exemplo, o teu beat que tu contas da África do Sul, eu noto que há um conforto em tu contares aquilo e não precisas ter logo punchline. Tu estás a cozinhar aquilo muito bem, estás a fazer o refogado quando estás ali nos primeiros segundos, estás a fazer as coisas e depois no fim dás um tarião, pumba, 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 pumba. E isso aí é uma coisa que eu depois, agora comecei a fazer mais tempo, noto que está-me a faltar um bocadinho. Está-me a faltar um bocadinho ter essa capacidade de fazer essas coisas mais devagar ou de passar uma coisa mais minha. É giro e ainda vamos voltar ao Geoffrey Asmus, apesar desta conversa ser super interessante para mim, que é como os beats hoje em dia que tu começas a fazer, tens de ter, tens 5 para fazer open mic no Lisboa Comedy Club, 5, 7 ou 10, não é? 5, 7 ou 10, depois vais a um sítio de se calhar diferente, já te dão 15. Não é que fosse muito diferente, antes não havia assim, se calhar, mas a malta está tão formatada que tem que ser, estes são os meus 5, ou estes são os meus 7, ou estes são os meus 10, pá, e eu vou fazê-los rir 3 vezes a cada minuto, ponto. Então isso formata-os mais para essa forma. Em detrimento, por exemplo, de se calhar fazer umas coisas mais long form, onde, por exemplo, a experiência da malta que começa no Porto, como recordo, é malta que, ok, à primeira vez está a fazer 15, está a fazer 20, se perguntares a um Joel, a um Joca, a um Zé Pedro, um Hugo Sousa, a malta lá de cima que diz, não, a minha terceira atuação fiz 1 hora. Não, não sei se é factualmente isto, mas é próximo. E então obriga-te a explorar outras avenidas. Isso é muito interessante. E é curioso porque eu acho que faz parte do crescimento. Agora começa a fazer coisas maiores e que vais ter de aprender, entre aspas, a saber estar sem estar a correr para a próxima punchline, não é? E eu, por acaso, por exemplo, no solo do Cristina notei isso, que ele também entrou muito forte e depois teve ali uma parte em que acalmou, mas eu não senti que fosse mais fraco. Só senti que faz sentido acalmar aqui e embora... Porque às vezes o pessoal também diz, por exemplo, gajos como o Marcão, que tem uma punchline a cada 10 segundos, que o pessoal às vezes diz, pá, o Marcão, mas também se for fazer isso é um grande cansaço para o público. Eu vi o Marcão fazer 40 minutos e fazia mais 40 e o público ia adorar. Não é coisa, mas eu já vi one-liners no Fringe quando fui lá há uma tonelada de tempo. Um gajo de one-liners ou 2 que eu adorava e havia um espetáculo que eram só eles. Pá, eu vi 1h30 de one-liners. Adorei. Acho que isso aí é uma... Não, acho que os comediantes vão ficando formatados a fazer outras coisas e por exemplo, eu no inglês, como faço muitas vezes, ouço no Comedy Club e às vezes, por alguma razão, às vezes é mais difícil fazer o crowdwork no Comedy Club, então tenho de ir um bocadinho fazer texto sobre mim, não sei o quê, então estou a fazer lá 2 storytellings onde estou com mais calma e quando ouço a gravação às vezes tenho um bocadinho de pânico de, bem, eu aqui fiquei 35 segundos a dar factos. Porque eu conto uma história sobre ter ido não, eu fui a Israel, não é? E eu já vi isso em português, não? Já fizeste em português ou não? Já, não tenho bem certeza se fiz ou não, já não me lembro. Continua. Mas pronto, mas é porque encontrei um italiano que me disse uma cena e é sobre isso. Mas agora que eu estava a fazer com mais calma e não sei o quê, então eu digo que vou a Israel e há uns dias recebo um bu. Eu assim, olha, agora quer dizer, eu fui a Israel porque era a única forma de chegar à Palestina e já estou a receber um bu. Eu assim, bem, caraças, se eu tivesse aqui
punchline, já conseguia safar-me desta, mas fiquei ali um bocado em pânico. Mas eu disse, bem, Pedro, isto aqui é só, aconteceu desta vez, era só uma rapariga que não sabe como é que as coisas funcionam, pronto, whatever. Sim. Mas por acaso até notei que eu fui atuar aos Açores recentemente. Okay. Fui atuar 2 vezes à terceira. E então apanhei ali uma noite com 3 comediantes terceirenses, Skite e eu. Okay. E notei muita diferença no público de quando eu e o Skite estávamos, porque nós estávamos pau. Tanto que, em termos rítmicos, eles estavam-se a rir tanto que eu tinha de fazer pausas muito maiores do que normalmente, porque eu sinto que em Lisboa o pessoal já está mais habituado a isso. Lá eles estavam mesmo a adorar. Então o Skite, quando entrou, estava a destruir aquilo de uma forma que ele tinha de fazer pausas só para as pessoas pararem de rir e ele voltar. E então notei mesmo que são estilos diferentes e o público também se vai adaptando a essas coisas, parece-me. Não, acho que o público no limite o que quer é rir-se, não é? Portanto, seja coisas... E a experiência perfeita que eu acho que podes ver é efeito para todos os efeitos, é o Lisboa Comedy Club, porque lá está, numa noite podes apanhar Marcos Bilro, Afonso Alturas, sei lá, Gilmário Vemba de passagem, Carlos Coutinho de Vilhena, eu, tu, Carlos, não sei, não há tipo espectro maior de diferença de forma e de método e de estilo, e todos estamos sujeitos a ter uma boa ou excelente noite. Portanto, eu acho que o público está aberto a tudo. E sim, eu acho que a prova eu também me lembro a primeira vez que já fiz um set maior, é perceberes o que é que está confortável em alguns momentos para não ser sempre a ir à punchline. Não invalidando que, claro, quem te diz que pessoa X não consegue fazer isto durante uma hora. Será que o João Marcão conseguiu fazer durante uma hora? Ou será que o Pedro Correia conseguiu fazer durante uma hora àquele ritmo? Isso é cagar e fazer, porque é óbvio que não é aplicável. Olha, voltando aqui um bocadinho ao Joffrey. Uma coisa que eu achei piada também nele é que ele é realmente um gajo rápido, mas ele de vez em quando fazia umas vozinhas para entregar umas punchlines. E eu fiquei um bocadinho na dúvida e gostava de ouvir a tua opinião, que é, não sei se não eram vozes hack, portanto não era por... mas também não achei que fossem irónicas, não sei bem explicar. Por exemplo, ele tem uma qualquer sobre... Ele está a fazer um conjunto de piadas sobre o Porto, que ele até faz... What, too soon for abortion jokes? You gotta do them in the first trimester. Que é piada, pronto, que é uma bela de uma piada. E depois, mais um bocadinho a seguir, ele faz uma piada qualquer que a malta reage mal. Ele diz, I can't abort that joke, it already has legs. E ele, quando faz a piada, diz, I can't abort that joke, it already has legs. Faz assim uma vozinha e um act-out bizarro. Mas eu fiquei na dúvida se era... Isto é tipo um act-out para mascarar o facto de ele saber que é uma piada mais tonta. Percebes? Ele tem umas quantas goofy que faz esse tipo de vozes. Que ele tem essa cena porque ele, de certa forma, parece um bocado persona. Ele tem ali um nível de personagem. E ele, durante esses 25 minutos, ele também faz uma de várias vezes que ele faz tipo uma cara meio estranha e depois faz um right. Ou seja, ele faz assim. Ele faz assim umas quantas que adiciona no seu set, que eu acho que é daquelas que foi moldando durante os anos. Acho que não é consciente, porque e ele, por acaso, ele fala disso num podcast que é muito interessante, que é, ele quando começou a ir fazer essas cidades, o pessoal não quer ouvi-lo uma hora, mas ele tinha de fazer crowdwork lá no meio dos beats. Então ele começou a adaptar muita coisa, ele fazer algum crowdwork no meio dos beats, e ele também faz muitos giros nesse aí, ele a perguntar ao gajo, tipo, temos sempre uma porcentagem de gay, qual é que é a tua porcentagem de gay? E o gajo diz, 15%, e ele, isto nem é uma piada, era só para tu finalmente aceitares-te como és. Para tu assumires, exato. Só para assumires. E então, e acho que, embora isso seja essa cena goofy que eu não gosto nada, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, eu não tenho acting para isso. Eu por acaso agora, até num dos beats, faço uma voz um bocado mais afeminada, mas é porque eu estou literalmente a tentar imitar o que a pessoa me disse, então, mas não consegui, acho, chegar lá do nada, mas é como uma rapariga me disse aquilo daquela forma e foi tão irritante que eu acho que consigo imitar daquela forma. Mas acho que ele é meio goofy nisso e nessas coisas. Acho que o pessoal que tem essa cena de fazer vozes e não sei o quê, se usar bem, acho muito giro. O Joffrey acho que usa muito bem, e como ele extravasa o essencial, ou seja, tu já percebeste a ideia, só que ele faz de uma forma tão bizarra que tem muito mais graça, né? E ficas ali, ok, isto é meio cómico, in a way. Sim, eu só estava na dúvida porque ele faz sempre, é quase como a sensação que me deu do que eu vi, era como se ele tivesse a fazer a voz sempre que estava a fazer um trocadilho tonto. Então era uma forma dele próprio reconhecer ao público, não é? Sem dizer que isso é questão de trocadilho, portanto... Vou dar a benesse, é para dar aquela benesse, é para dar ali uma caminha de... Sim. Eu não sou assim, isto aqui é só para a piada. Sim, porque se ele dissesse aquela piada a sério, se calhar as pessoas podiam achar que
ok, vá, também... Kinda wack comedian, yeah. Exatamente. Podiam ficar desinteressados, sim. Mas ao mesmo tempo encaixa muito bem na persona dele, porque ele é um gajo realmente rápido e é assim um bocadinho... Tudo aquilo que tu me descreveste que eu não sabia, que ele tinha um site que é do White American e é o The Great White American. E o primeiro solo chama-se... O primeiro solo dele chama-se Alpha Male. Ele diz que é o Alpha Male. E o gajo é assim, o gajo tem essa cena de ser o Alpha Male e depois é só um gajo bué franzino e não sei o quê. Mas é giro que não é da mesma forma que como é que se chama aquele gajo que até veio a Portugal, que tem o special da Netflix chamado America is the Greatest. Como é que é? Judah Friedlander. Exato, Judah Friedlander, nem mais. O Judah Friedlander é claramente satírico, não é? Exatamente. Ele apresentar-se como se fosse o melhor a tudo, como é que é, Judo Black Belt, e que os Estados Unidos são os melhores em tudo, mas na realidade o que está a fazer é estar a autocriticar-se, a criticar os Estados Unidos, e então é claramente uma máscara de sátira, não há dúvida nenhuma, e não deixa de ser magnífico por causa disso. Mas este gajo não, é uma camada diferente, e então estava ali um bocadinho na dúvida qual é que seria. E se tu fores mais fundo, percebes que ele tem muitas coisas que ele fala sobre isso, sobre ser sobre ser o alpha male, o alpha comedian, não sei o quê. E ele tem uma coisa hilariante, pá. Ele agora já não faz isso, mas acho que ele teve stress. Porque lembras quando o Matt Rife começou a ter o ganda boom? O Geoffrey mete, uma vez por semana mete um vídeo no YouTube. Então ele metia sempre Fit Matt Rife. Embora o Matt Rife não estivesse lá, não aparecia nenhum. E ele depois nos comentários dizia tipo I'm the real alpha comedian, não sei o quê. E depois o gajo tem um beat sobre ele sabe as capitais de todos os países do mundo, aparentemente, e sabe dos Estados americanos e canadenses. Ou canadianos, não sei como é que se diz. Mas ele tem isso. E depois ele fala sobre isso e ele assim, that's what you do when you're a virgin until 25. Não sei o quê. Ou seja, ele embora diga que é o alfa e não sei o quê, e não sei o que mais, e que as mulheres agora têm de ter paciência, porque ele agora não pode ir para a cama com elas porque tem namorada, ele depois diz que é porque depois ele estudou teologia. Ou seja, quando tu vais fundo à personagem dele, ele é realmente uma personagem muito engraçada, não é? E então... ele vai misturando essa cena de ser goofy, de ser alfa e de não sei o quê, com na realidade ser um gajo que foi falhando até aos 27, 28 anos, porque era virgem até aos 25, não sei o quê, não sei o que mais. Sim. E ele lá, tu estava a falar do crowdwork, ele no início, acho que é bem no início, fala com um gajo e o gajo chama-se Hugo. Portanto, exatamente. Eu fiquei logo, uau, brutal. Mas depois também o chama de cuck e de beta. Lá está, esta ideia de que ele é o alfa. Eu é que ainda não tinha esse contexto da personagem dele, mas de repente faz muito mais sentido. Ele em podcasts também é muito engraçado, muito, muito engraçado. Ele tem uns podcasts em que vai analisar piadas, que é do Let's Talk About Sets, e vês que ele... Acho que já me tinhas falado, foste tu que me falaste sobre esse, não foste? Acho eu. É capaz. Yeah. Isso aí, ele aí fala de uma forma muito, muito crítica de como é que escreve as piadas e não sei o que, e eu fiquei tipo, realmente o cérebro dele... vai adaptando duas personas, que é ele ter sido um totó e ser um totó e estar a fingir que não é um totó. Ele está sempre numa cena de fake it till you make it, estás a ver? Sim. Parece que ele está a tentar chegar a uma coisa que na realidade não é, porque ele não é o alpha male, dá para perceber. E então, tem muita Mas ele graça. sabe falar nesse personagem. Eu conversei com o João Pinto sobre isso no podcast, porque o João Pinto também faz um bocadão de personagem, certo? E eu perguntei-lhe onde é que vinha, e ele disse, o personagem é o gajo dos Olivais, e é o gajo dos Olivais porque é parte do gajo que eu sou e que fui, porque nasci e cresci naquele bairro, parte de todos os gajos, estou claramente a citá-lo mal, não é? Mas parte de todo o personagem que eu vejo lá, não é? Faz-me até lembrar um bocadinho do Seth MacFarlane, quando lhe perguntaram de onde é que veio o Peter Griffin do Family Guy, e ele diz, eu conheci 1000 Peter Griffins na minha vida. Portanto, foi muito fácil encontrar a voz. Então eu sinto que se calhar é isso que se está a passar com João Pinto, neste caso, e é isso provavelmente também se está a passar com o Geoffrey, que é, ele sabe falar aquela língua. Talvez não sendo 100% a sua forma específica de falar, mas ele sabe falar daquela forma. E depois isso, como é óbvio, pegando no tal contraste, e reflete destas coisas. Ele, por acaso, tem essa cena que ele fala muito das questões raciais. Sim. Por exemplo, e depois ele fala disso, dele ter uma namorada negra, mas depois também ele fala que os dois melhores amigos dele eram de origem paquistanesa, indiana, não sei o que, ou seja, ele quando fala dessas coisas, e ele até fala, ele tem um beat, que eu acho que não sei se só vi ao vivo, que ele fala sobre ter um amigo que morreu, que era stand-up comedian, também não sei o quê, e depois dele ir ao funeral dele no Paquistão, assim, uma coisa parecida. Ou seja, eu acho que também a vida dele foi levando àqueles sítios.
Ele apaixonou-se por uma rapariga negra que tinha amigos indianos, não sei o quê, estudou teologia na Alemanha, também apanhava a cena alemã, ou seja, foi basicamente, a vida foi-lhe encaminhando, foi afunilando para esses sítios, e depois ele vai apanhando isso tudo, não é? Porque vê essas realidades à volta dele, e o gajo tornando-se o alfa comedian, ele diz, eu sou o branco real, sou o único gajo, não sei o quê. E depois tem no Don't Tell ele tem aquele beat sobre os vibradores que realmente estão a desrespeitar os americanos trabalhadores, não é? Os vibradores japoneses podem nos substituir, mas nunca se vão esquecer do aniversário dela como eu vou. Sabe o que queres dizer nessa piada que tu disseste em particular? É que em ambos os casos ele não diz só os vibradores japoneses ou os dildos, ele diz especificamente completa a totalidade do nome do vibrador, da marca, do modelo, que é um daqueles exemplos perfeitos onde detalhe é importante para a piada. Aí mais vale a pena. Exatamente. Eu, se tivesse escrito essa piada originalmente, eu te garanto que só dizia vibrador. Não ia para a cena específica. Sim, como eu disse, que é um Hitachi 3744 com 2 pilhas A, que ele faz o detalhe todo. Então isso acrescenta uma camada muito ele cozinha isso bem, e ele fala bem rápido, porque ele vai dizer but could never forget his birthday. Exato, e até já faz uma vozinha, não é? O gajo faz essas punchlines, porque ele tem essa cena meio de persona. E eu, por acaso, quando eu vi um bocadinho fora, eu vi-o no Cellar, e estava a vê-lo cá fora, e estava tipo a tentar analisar quem é que é a persona, quem é que não era, e ele até me parecia ser relativamente genuíno. Parecia-me ser mais ou menos aquilo, que foi muito giro. Sim, não, portanto, falámos um bocadinho aqui sobre o personagem dele, sobre a persona dele e o facto de ele saber falar, mas claramente, pelo contexto que me estás a dar, isto vem de coisas que ele conhece, não é? Que eu acho que o tema importante é esse, é as pessoas conhecerem do que estão a falar, é um dos traços a criar mais rápida empatia entre comediante e público e se calhar que mais rápido te ajudam a descobrir uma voz cómica engraçada. Depois a voz pode melhorar, pode evoluir, pode ser moldada de formas diferentes, mas pelo menos como ponto de partida. Eu estava a falar já não sei com quem há pouco tempo que está interessado em fazer stand-up comedy e estava a apontar um conjunto de coisas e disse-me ao estilo, pois tu deves cheirá-los à distância os que são bons ou os que são maus no início. E porque já faço isto há bastante tempo, eu disse, olha, eu acho que não é uma questão de cheirar à distância ou não. A única coisa que eu vejo quando tem um open mic a fazer pela primeira vez é se ele ou ela estão nervosos. Se estiverem lá todos confiançudos, vai ser um bombe gigante, normalmente, certeza. Não é bom sinal, não. E provavelmente ainda bem que é um bombe gigante, porque ainda não estás bem pronto para a tarefa mental que é o stand-up em grande parte das noites. Mas que estão lá nervosos, no mínimo têm noção da irresponsabilidade que estão a cometer e pelo menos há ali potencial para haver ali um bom comediante. Não quer dizer que a pessoa tenha que ter falta de confiança, não ter ego, nada disso, não. Mas acho que tem que respeitar aquilo. Não há ninguém com quem eu falo que ainda hoje diga não, claro que sim, claro que eu fico nervoso. E a malta que diz que não fica, ou está a mentir ou não tem noção. E qualquer uma delas é má. Olha, Pedro, eu acho que é isso. Não sei se querias dizer mais alguma coisa sobre o Joffrey, que se calhar pode ter ficado por dizer. Não, ele é daqueles comediantes que eu tenho apreciado muito, porque ele depois mete muito crowdwork no YouTube. E o pessoal anda aí uma vaga contra o crowdwork e não sei o quê. Pronto. Mas ele tem crowdwork muito, muito interessante, porque ele vai fazer a terras assim, que tu nunca vais ouvir falar, né? Aquilo é Brugaringville, em Iowa, e tu ficas ali, ele dá ali uns factos sobre a cidade e faz grandes piadas sobre o sítio, então aquilo eu gosto imenso e penso, afinal nós temos potencial, nós se calhar podíamos estar a ir a Porto Alegre fazer espetáculos parecidos, ou assim, sítios onde atípicos para o stand-up. Certo, é isso. Olha, fica essa boa moral. Temos que se calhar fazer mais fora de Lisboa, Porto e aqueles outros sítios que vão aparecendo por aí. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao podcast. Gostei imenso dos 2 episódios, para dizer a verdade, que ficam aqui gravados para a posteridade. Olha, continua tudo a correr magnífico e vemo-nos por aí como sempre, a atuar. Tchau. Um abraço.